Antes de orarmos, quero te convidar a refletir na palavra de Deus. Muitas vezes corremos para falar, pedir e até reclamar, mas esquecemos de parar e ouvir o que o Senhor já disse. A Bíblia é viva, atual e poderosa para transformar o coração que se abre para ela. Em Tiago 4:8 está escrito: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Esse versículo é um convite e, ao mesmo tempo, uma promessa. Não é uma ordem fria ou distante, mas um chamado amoroso do Criador dizendo: venha mais perto de mim. E repare que Deus não diz: resolva tudo primeiro, seja perfeito, prove seu valor. Ele apenas diz: aproxime-se. E nessa aproximação, Ele garante que virá até você. É uma relação de entrega e resposta. Mas Tiago deixa claro: essa aproximação não pode ser superficial, não pode ser feita de qualquer jeito. É preciso sinceridade, arrependimento e o desejo de abandonar aquilo que ainda nos prende. É possível orar com os lábios, mas reter o coração. É possível dizer: Senhor, eu te quero, mas não se entregar por inteiro. O chamado de Tiago é radical. Deus não quer só o nosso eu de domingo. Ele quer a totalidade de quem somos, o coração completo, a vida inteira rendida diante dele. Mas afinal, o que significa realmente se aproximar de Deus? Não é apenas frequentar um culto ou repetir orações decoradas, é viver em intimidade diária com Ele. É abrir a Bíblia não como um ritual vazio, mas como quem deseja ouvir a voz do Pai. É orar não para cumprir uma obrigação, mas para abrir o coração diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Aproximar-se de Deus é escolher santidade em vez de conforto. É optar pela obediência, mesmo quando o impulso do coração quer outra direção. É entregar o controle e permitir que a vontade dele seja maior que a nossa. Isso não é conquistado pela perfeição, mas pelo arrependimento. O Senhor não pede que você venha limpo, mas que venha sincero. Jesus mesmo contou a parábola do filho pródigo, mostrando que o pai não fica distante, esperando a perfeição do filho para aceitá-lo. Pelo contrário, ele corre ao encontro, envolve em misericórdia e restaura em graça. Assim também o Senhor faz conosco. Não espera que estejamos impecáveis, mas que nos arrependamos e voltemos para os seus braços. Davi é um exemplo vivo dessa verdade. Ele não foi perfeito, caiu em pecados graves, mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. Quando errou, não escondeu, não justificou, não colocou culpa em outros. Ele abriu sua alma diante do Senhor e disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Essa deve ser também a nossa postura. Pedir a Deus que olhe além da superfície, que revele os pecados que ignoramos, os sentimentos que escondemos, os ídolos que tentamos justificar. Pois só a luz de Cristo pode expor e limpar aquilo que está oculto. Chegar perto de Deus nem sempre é confortável, mas é profundamente transformador. Quando nos aproximamos com sinceridade, Ele começa a revelar áreas da nossa vida que precisam mudar. Às vezes, essas revelações doem, porque tocam em feridas antigas, em hábitos que já nos acostumamos a carregar, em pecados que aprendemos a esconder. Mas saiba, não é para nos condenar, é para nos libertar. O apóstolo Pedro escreve que as provações purificam a nossa fé como o ouro no fogo. Deus não permite testes para nos destruir, mas para nos fortalecer. O teste revela onde estamos fracos, mas também abre espaço para a graça nos restaurar. Cada dificuldade, cada luta, cada lágrima pode se tornar um instrumento nas mãos do Senhor para moldar o nosso caráter e nos aproximar mais dele. E aqui está um segredo poderoso.
Quando oramos como Davi, dizendo, sonda-me, Senhor, nós estamos dando permissão para que Deus trate até as áreas mais escondidas. Ele vai expor o orgulho que fingimos não ver, a inveja silenciosa que carregamos, o ressentimento guardado no fundo da alma. Vai mostrar as desculpas que inventamos para justificar erros e o pecado oculto que ainda nos prende. Mas quando tudo isso vem à luz, o sangue de Jesus nos purifica e nos dá vitória. O que estava escondido e escravizando deixa de ter poder, porque a graça do Senhor é maior. E então, não paramos apenas na revelação, pedimos também, guia-me no caminho eterno. Isso significa permitir que Deus não apenas mostre, mas nos conduza, nos ensine e nos transforme passo a passo. Essa entrega diante de Deus precisa ser diária. Não basta um momento isolado de oração ou um culto no domingo. Aproximar-se do Senhor é um estilo de vida, é acordar e reconhecer: Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. É viver cada instante em sensibilidade ao Espírito Santo, deixando que Ele guie os pensamentos, as decisões e até as palavras que saem da nossa boca. Quando pedimos ao Senhor que nos purifique, Ele não faz apenas uma limpeza superficial. O Espírito Santo vai fundo, remove o orgulho escondido, cura feridas emocionais, quebra correntes de pecado, silencia as mentiras do inimigo e renova a nossa mente. Essa transformação verdadeira não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É o coração sendo restaurado para que as ações mudem naturalmente. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa é a essência da vida cristã. Não viver segundo a cultura, mas segundo Cristo. Não seguir o que é popular, mas o que é santo. Não buscar apenas o que agrada aos olhos, mas aquilo que agrada ao coração de Deus. E assim como Davi orava, sonda-me e conhece-me, precisamos também pedir a Deus que revele não só os pecados visíveis, mas também os ocultos. Aquela amargura guardada, aquele medo disfarçado, aquela falta de perdão que ainda prende o coração. Porque pecado escondido é prisão, mas pecado confessado é caminho de liberdade. Quando a luz de Cristo brilha sobre essas áreas, não há acusação que permaneça, não há corrente que resista. A graça limpa, restaura e levanta. O Espírito nos guia pelo caminho da vida, da paz e da vitória. Meu irmão, minha irmã, a promessa de Tiago 4:8 continua de pé. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Isso não depende da sua perfeição, mas da sua rendição. O Senhor não está distante, indiferente ou inacessível. Ele está à porta, esperando que você abra o coração. E hoje, você pode escolher viver essa proximidade. Não se contente com uma fé superficial. Deus quer intimidade com você. Ele deseja ouvir a sua voz, ver sua entrega, sentir o seu coração quebrantado diante dele. Jesus já abriu o caminho com o seu sangue, para que nada mais o separe da presença do Pai. Coloque diante do Senhor o seu passado, suas feridas, suas tentações, seus sonhos e até os seus medos. Ele não rejeita quem vem de coração sincero. Ao contrário, Ele acolhe, perdoa, cura e restaura. No lugar da culpa, Ele dá paz. No lugar da vergonha, Ele cobre com graça. No lugar da fraqueza, Ele derrama força. E quando você cair, não tenha medo. Corra para os braços do Pai. Ele é compassivo, cheio de amor e pronto para levantar você novamente. Ele não te chamou para viver condenado, mas para viver redimido. Você não é definido pelos seus erros, mas pelo sangue de Jesus que te comprou. Hoje, escolha se aproximar do Senhor. Viva em rendição, em oração, em adoração. Permita que Ele seja o centro da sua vida, porque a promessa é clara e eterna. Quando você se aproxima de Deus, Ele sempre se aproxima de você.
Se você recebe essa promessa, declare nos comentários: eu tomo posse.